Bom dia. Como já foi dito, meu nome é Aline, eu sou responsável dentro do EMOS pelo setor chamado ciclo do sangue. O ciclo do sangue é o setor do EMOS que se relaciona diretamente com o doador de sangue, que é onde o doador é recebido, ele faz o cadastro, ele passa por uma seleção onde é definido se ele é apto ou inapto para a doação e é feita a coleta do sangue. A apresentação. Já está pronto, Ciência? Pode projetar, doutora Aline? Pode projetar? Sim. Pois não. Obrigada. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui falando sobre doação de sangue, que é um assunto extremamente importante para a gente, e dizer que, para mim, trabalhar com doador de sangue é... É, assim, muito gratificante. O trabalho com doação de sangue tem um aspecto bem diferenciado dos outros tipos de assistência que a gente vê na área de saúde, porque o doador ele vai ao banco de sangue não em busca de um serviço, como o paciente chega nas outras unidades de saúde. O doador, que é o nosso cliente, ele chega para nos trazer um serviço, para nos prestar um serviço, que é a doação de sangue. Ou seja, ele doa o seu tempo, ele doa o seu sangue, né, para nos ajudar a estar trabalhando no sentido de ajudar a salvar a vida dos pacientes que dependem de transfusão. Então, e o motivo da gente estar aqui hoje fazendo essa apresentação é a campanha chamada Junho Vermelho, que está sendo feita no Brasil inteiro, né, para estimular as estratégias para estimular a doação voluntária e espontânea no Brasil de uma forma geral. Então, em vários pontos turísticos do Brasil, vários pontos estão sendo iluminados com a cor vermelha para chamar a atenção para a importância da doação de sangue. Está sendo feita também uma campanha chamada Eu Dou Sangue pelo Brasil, com a participação de alguns artistas, né? E hoje é o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, por isso a gente está reforçando esse tema aqui. Então, falando um pouquinho sobre o histórico da medicina transfusional, para a gente entender alguns mitos e crenças que estão equivocadamente relacionados à doação de sangue no imaginário coletivo, né? Então, a história da medicina transfusional começou, eu digo assim, de maneira trágica, que foi com a transfusão do Papa Inocêncio VIII em 1492. O Papa Inocêncio estava à beira da morte e foram selecionados 3 adolescentes, foi proposto a eles uma contrapartida financeira, né, em troca da sua doação de sangue. Esses adolescentes, eles doaram sangue, os 3 vieram a falecer por conta da espoliação decorrente dessa doação, ou seja, eles foram sangrados até a morte, e o Papa Inocêncio acabou vindo a falecer também, porque já estava à beira da morte, porque o sangue foi dado via oral, e a gente sabe que o sangue deve ser oferecido através de acesso venoso, né? Então, até 1900, o contexto de medicina transfusional era um cenário bastante nebuloso, se fazia transfusão de animais para seres humanos, a transfusão tinha que ser braço a braço, porque não existia uma solução anticoagulante que permitisse o armazenamento de sangue, né? E a partir de 1901, com a descoberta do sistema de grupos sanguíneos A, B e O, isso começou a tomar um aspecto mais científico mesmo, e de lá para cá vários avanços têm sido feitos na área de medicina transfusional, chamando a atenção, assim como marco na história da medicina transfusional, as grandes guerras que sempre trouxeram avanços importantes em decorrência da necessidade de atender as vítimas de traumas graves, né? Então, por exemplo, o primeiro banco de sangue do mundo foi criado em Barcelona em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, né? E no Brasil também os primeiros bancos de sangue começaram a surgir durante a Segunda Guerra Mundial, também para atender às necessidades, às demandas dos esforços de guerra.
Agora, até a década de 80 no Brasil, o cenário da medicina transfusional era bastante nebuloso e algumas situações que hoje em dia a gente não imagina aconteciam, né? Para se ter uma ideia, o primeiro banco de sangue foi criado em 1942 no Rio de Janeiro. Somente em 1969 foi criada na legislação a obrigatoriedade da realização dos exames de tipagem ABO e RH no doador e no paciente receptor de sangue. O sistema ABO foi descoberto no início do século e só em 1969 começou a ser obrigatória a realização da tipagem. A partir da década de 80, com o surgimento da infecção por HIV, as autoridades sanitárias começaram a discutir mais a sério a questão da hemoterapia e os próprios médicos passaram a ter uma postura mais cuidadosa, mais criteriosa na indicação de transfusão também, uma vez que viram que algumas infecções graves estavam comprovadamente relacionadas à transfusão de sangue. Antes da década de 80, a maior parte das doações eram remuneradas. Inclusive, há relatos na história de que o doador voluntário espontâneo, que é o que a gente tanto almeja hoje em dia, na época, antes da década de 80, ele não era bem visto. A população era estimulada a doar de maneira remunerada, né, esperando a contrapartida financeira por conta da doação. E, assim, não havia uma preocupação em não expoliar o doador. E existia até se estimulava a doação de sangue nas camadas socioeconomicamente menos favorecidas, para que eles recebessem algum dinheiro que eles precisavam, e, às vezes, aquele doador não tinha condições de saúde, condições nutricionais adequadas para estar fazendo a doação de sangue. Hoje, as diretrizes determinadas pela legislação exigem que esse doador seja selecionado e que ele tenha condições de saúde adequadas para fazer a doação e sair dessa doação sem ter nenhum prejuízo, né? Ou seja, ele vai doar sangue, ele tem que estar bem de saúde, ele tem que sair da doação bem de saúde. Por conta desse histórico, tanto no Brasil quanto no mundo, dá para entender o fato de existirem tantas crenças e mitos relacionados à doação de sangue. Por exemplo, muita gente crê que doar sangue faz mal, que doar sangue afina o sangue, ou engrossa o sangue, ou engorda ou emagrece, e nada disso tem fundamento algum. Se as diretrizes estabelecidas na legislação são seguidas, a doação de sangue é segura. Claro que todo procedimento em medicina, incluindo a doação e a transfusão, existem eventos adversos relacionados, mas, assim, tudo é feito para que aconteça o mínimo de eventos adversos possíveis, se aumente ao máximo a segurança, tanto para o doador quanto para o paciente que recebe esse sangue. Então, a partir da década de 80, como eu já falei, depois do surgimento da infecção por HIV, né, na Conferência Nacional de Saúde, em 1986, a questão da hemoterapia foi amplamente discutida e levou, em 1987, a obrigatoriedade da realização de testes anti-HIV no sangue de doadores de sangue. E, em 1988, a Constituição Federal proibiu a comercialização do sangue, o que é um marco muito importante para garantir, para melhorar a qualidade do sangue que é oferecido nos sistemas de saúde. Por que isso é importante? Muita gente, inclusive, questiona se o doador não deveria ser remunerado, porque, afinal, ele está prestando um serviço. O problema é que, assim, algumas questões de segurança muito importantes estão relacionadas às perguntas que a gente faz ao doador durante a triagem clínica, que é a seleção de doadores. Se o doador é remunerado, ele pode não ser tão honesto quanto ele seria se ele vai doar voluntariamente, espontaneamente. Então, por isso que a gente tenta estimular a doação voluntária e espontânea, porque esse doador, ele é um doador muito mais valioso, os estudos comprovam que o índice de soropositividade nesses doadores é muito menor e é o que a gente almeja, assim, para garantir a qualidade do sangue que a gente oferece. Atualmente, a Política Nacional de Sangue está a cargo da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do sangue, que é o processo pelo qual a bolsa de sangue passa desde a captação do doador, que é quando aquele doador é chamado para vir ao hemocentro doar, até a transfusão em si. Então, começa na captação, a triagem, que é a seleção do doador, a partir dos candidatos à doação. A partir daí, ele vai ser identificado como apto ou inapto para a doação, a coleta propriamente dita. Depois da coleta, essa bolsa de sangue total, ela é processada e separados os hemocomponentes. E são feitos os exames nesse sangue que é doado, e depois de feitos os exames e tudo liberado, os hemocomponentes processados, é feita a transfusão. Então, começando a falar, né, do início do ciclo do sangue, a captação. A captação de doadores de sangue deve sempre estimular a doação espontânea. Então, assim, pode ser feita através de campanhas. Existem campanhas que contam com participação de artistas, participação de políticos também, envolvimento de times de futebol, que é uma coisa que motiva bastante doadores a vir ao hemocentro doar. Né? Alguns grupos de doadores também são formados e são estimulados a comparecer ao hemocentro. Então, a gente no Hemós recebe grupos que vêm de igrejas, grupos de organizações de diversas naturezas, que eles ligam e marcam para o grupo chegar, e a gente recebe esses grupos, geralmente com uma pessoa responsável pelo grupo. Né? A busca direta de doador, por exemplo, no caso de um doador de um grupo que o estoque está baixo, então a gente precisa chamar aquele doador para comparecer ao hemocentro. As coletas em unidades móveis, que é o ônibus do Hemós que a gente tem, que vai no local para receber esses doadores. Né? E as estratégias de motivação de doação para grupos específicos de pacientes, que às vezes, assim, infelizmente, na nossa realidade, nós não podemos abrir mão daquele doador de reposição, que é o doador que vai doar porque algum parente ou conhecido precisa de sangue para fazer uma cirurgia ou por algum outro motivo. Né? A gente ainda depende desse doador de reposição. Então, o tipo de doação, como eu já falei, o ideal é a doação espontânea, porque tem o menor índice de soropositividade, é o doador que é o que a gente almeja ter, né, no banco de sangue. O doador de reposição. O doador de reposição é muito importante para a gente. Sem ele, a gente não garante os estoques de hemocomponentes para atender a rede, né, que depende, os pacientes que dependem de hemotransfusão. Agora, a doação de reposição tem algumas desvantagens. Primeiro, que ele não garante estoque para o atendimento à urgência, se você entende que aquele sangue que vai ser doado, ele já tem um consumidor, né, um consumidor em potencial. Então, no caso de urgências e emergências, o doador de reposição ele não atende esse estoque. E a doação de reposição também permite algumas formas de coação. Apesar da doação ser voluntária, né, às vezes a pessoa vai doar porque alguma pessoa influente ou alguém que ele tem muita estima precisa daquela doação, ele não quer sair da entrevista dizendo que é inapto. Então, às vezes, o doador chega para a gente e fala, você está inapto para doação de sangue. Ele, às vezes, fala, finge que eu não falei isso. Claro que a gente não pode fingir que não falou. É uma medida de segurança, a gente tem que levar em conta o que foi dito. Mas tem essa característica. A doação de reposição permite algumas formas de coação e, portanto, diminui um pouco a segurança do processo transfusional. A gente tem que estar atento para esse aspecto na triagem do doador. A doação remunerada, que não é permitida no Brasil, em alguns outros países é permitido. Né? A doação convocada, que se aplica principalmente a grupos de sangue em que o hemocentro está com estoque baixo e precisa atender. A doação específica, que é quando um paciente específico ele tem alguma característica que ele precisa ele precisa de um doador que tenha o perfil de glóbulos vermelhos o mais parecido com ele possível, por alguma característica específica daquele paciente. Então, às vezes, o doador é chamado para atender aquele paciente, para doar especificamente para aquele paciente. E a doação autóloga, que é feita quando a pessoa vai doar para ele mesmo usar a bolsa de sangue depois. No caso, por exemplo, a pessoa tem uma cirurgia programada
e o médico ele não quer, não aceita utilizar sangue de outra pessoa, então o médico pode encaminhar ele ao hemocentro para poder, para que sejam colhidas bolsas de sangue para uso somente por esse paciente mesmo na cirurgia. Doutora Aline, só uma pergunta. Ainda se faz prova cruzada? Sim, com certeza. Sim. Eu não me esmiucei bem quando eu passei aquele histórico, mas a prova cruzada é a prova de compatibilidade, né? A primeira vez que foi utilizada antes de transfusão foi em 1907, passou a ser rotina depois da Primeira Guerra Mundial. E é um passo muito importante, porque é quando você vai testar o sangue do doador com o sangue do receptor in vitro e observar se há uma reação. Caso não haja uma reação, aquele sangue não é adequado para aquele paciente e o processo tem que tomar um caminho mais diferenciado para escolher o doador, a bolsa de sangue que esse paciente vai usar. Então, é necessário. Obrigado. Nada. Os requisitos básicos para a doação de sangue, né? O doador tem que estar em boas condições de saúde, tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação tem que ser feita antes dos 60 anos de idade. Se ele nunca doou até os 60, ele não vai poder doar depois dos 60. Menores de 18 anos, ou seja, entre 16 e 17 anos, ele deve trazer o termo de autorização para a doação de sangue, que está disponível no site da CESA, está disponível também no site de outros hemocentros. E esse documento tem que vir com a assinatura do responsável, de preferência. Se o responsável não estiver presente, tem que trazer cópia do documento para que a gente confira a assinatura. O doador tem que pesar no mínimo 50 quilos, tem que estar descansado, é aconselhável repouso de pelo menos 6 horas e tem que estar bem alimentado, sendo que nas 3 horas antes da doação deve ser evitado uma alimentação copiosa, ingestão de alimentos muito gordurosos que podem interferir nos exames de sangue que são realizados na bolsa. Aqui são as unidades do Hemós, né? Nós temos o Hemocentro Coordenador, na Avenida Marechal Campos, em Maruípe. Aqui na Grande Vitória, nós temos também o Hemós Serra, que é, na verdade, uma unidade de coleta. O sangue coletado lá, ele é trazido para o Hemós Coordenador. E no interior, nós temos o Hemocentro de Colatina, de Linhares e de São Mateus. Além da nossa unidade móvel de coleta, que é o ônibus que faz a coleta externa. Né? Aproveitar a oportunidade de dizer que nós pedimos ao governador ontem, já falei com você e já falei com o nosso querido Marcos também, nós pedimos, em nome dos deputados de Cachoeiro, eu também sou de Cachoeiro, moro em Vila Velha há muitos anos, mas sou de Cachoeiro, deputado Teodorico Ferraço, deputado Marco Mansur e deputado Rodrigo Coelho. Nós fizemos uma solicitação verbal ao governador ontem, e hoje eu estou fazendo por escrito também um pedido de um centro, um Hemós para Cachoeiro. Cachoeiro, sim. Cachoeiro pela região que é dividida, região administrativa da saúde hoje, são 4 regiões. Sim, esse é um objetivo nosso também. Se a gente vê ali no mapa, a cobertura na região central e norte é feita, mas a região sul precisava estender essa cobertura para a região sul e realmente o Hemocentro de Cachoeiro é um objetivo do Hemós também. Obrigado. Nada. Então, falando sobre a coleta externa. A coleta externa funciona da seguinte maneira. É feita parceria com algumas empresas públicas e privadas, com outras organizações, principalmente igrejas, né? E o ônibus do Hemós, ele é levado para esses locais, né? Às vezes por 1 ou por 2 dias, às vezes para participação em eventos de igrejas ou dessas empresas, né? Muitas vezes o Hemocentro entra em contato com o parceiro se já houve uma coleta externa anterior, o resultado da coleta foi bom, algum tempo depois, geralmente depois de 2 meses, que é quando esses doadores podem voltar a fazer doação, o Hemocentro pode entrar em contato sugerindo a programação de uma outra coleta externa e algumas vezes o próprio parceiro entra em contato pedindo que a gente faça essa programação. Então o contrato com o Hemocentro é feito através do e-mail do setor de coleta externa
É feita uma visita no local para avaliar as condições de se não houve coleta anterior, é feita uma visita pela equipe do Hemóis para avaliar as condições de fazer coleta externa no local e, se tiver tudo ok, a coleta é programada. Dependendo também da expectativa de quantidade de doador que se tem a partir dessa coleta externa. Porque se for um número muito pequeno de doadores, fica inviável você deslocar toda a estrutura para lá, para não ter um bom retorno. Precisa ter um resultado bom dessa coleta externa. É um trabalho interessante, é uma forma interessante de acessar o doador. A desvantagem da coleta externa é que, se a coleta for muito distante, essas bolsas de sangue colhidas, elas só vão chegar ao hemocentro no final do dia. E aí não dá para fazer, quando eu vou falar um pouquinho sobre processamento de hemocomponentes, não dá para fazer o processamento de forma a coletar concentrado de plaquetas dessa bolsa. E a plaqueta é um componente muito essencial e muito importante, principalmente para os pacientes oncohematológicos, que é parte da rede de clientes que o Hemóis tem. Então, por esse motivo, a gente privilegia atualmente as coletas na Grande Vitória. Mas, às vezes, são programadas coletas em outras unidades também, principalmente porque algumas têm um resultado muito bom em termos de número de doador, inclusive de grupos sanguíneos raros. Então, dentro do Hemóis, como é que funciona o processo? O doador primeiro vai passar pela recepção, onde vai ser feito um cadastro, vai ser atribuído a ele um número, que é o código de doador, Ele tem que apresentar um documento de identidade original com foto, ou documento equivalente ao documento de identidade original, e ele recebe orientação sobre condições básicas para doação, através de panfletos e folders que estão disponíveis na recepção de qualquer unidade de coleta de sangue, tanto pública quanto privada. Depois de feito o cadastro, ele vai passar pela verificação de dados vitais. No Hemóis, a gente chama esse setor de triagem hematológica, que é onde o doador tem aferida a pressão, a temperatura, a frequência cardíaca, o peso, que tem que estar acima de 50, o teste da hemoglobina, que é o teste que ele fura o dedinho, da mesma forma que a gente faz para ver a glicemia. Ele fura o dedinho no banco de sangue para ver se a hemoglobina está em nível adequado para fazer a doação de sangue. Se ele tiver com anemia ou com hemoglobina limítrofe, ele não pode doar. E, no caso de doação de plaquetas, que eu vou falar também um pouquinho, ele tem que fazer o hemograma completo, porque, obviamente, a gente precisa da contagem de plaquetas para saber se ele está apto à doação. A entrevista é feita com um profissional de saúde de nível superior. Lá no Hemóis, a equipe de triagistas é formada por médicos e enfermeiros. Vão ser questionados antecedentes médicos, ou patologias e condições de saúde diversas que estejam no histórico daquele candidato à doação e que possam interferir tanto na segurança dele como doador, quanto na segurança do paciente que vai receber o sangue. A procedência e o histórico de viagens recentes, porque se ele tiver um histórico de procedência ou de viagem a uma região endêmica de alguma doença que possa ser transmissível para o sangue, isso tem que ser levado em conta e pode gerar alguma inaptidão temporária ou definitiva. Comportamentos de risco também devem ser avaliados, E o histórico de acidentes com material biológico, que se aplica principalmente a profissionais de saúde, mas também pode estar, alguma pessoa não profissional de saúde pode estar exposto a acidente com material biológico, principalmente acidentes com vítimas com traumas graves. Então, uma vez passado pela entrevista e determinado que esse doador está apto à doação, ele vai para a sala de coleta. Na coleta deve ser feita a confirmação da identificação do doador antes da coleta do sangue. O volume coletado é em torno de 400 a 450 ml de sangue, É coletado a bolsa de sangue e os tubinhos de sangue para exames. A coleta é feita em condições assépticas, obviamente, para garantir a segurança de todo o processo transfusional. Essa bolsa de sangue, ela recebe também um número, então tem o código do doador e tem o código da bolsa de sangue que
vai na etiqueta tanto da bolsa quanto dos tubinhos de sangue, que então, assim, se esse doador volta ao banco de sangue, você pode ter todo o histórico dele, a gente sabe quais foram as vezes que ele veio ao banco de sangue, em que situações ele esteve apto e ele fez a doação, e as bolsas doadas, essas bolsas a gente tem condição de verificar o destino que essa bolsa teve, se foi transfundida, se não foi, por quê, e há condições de se verificar como o resultado dessa transfusão. E, através desse número de bolsa também dos tubos, é possível, o que a gente chama o número da doação, é possível também verificar os resultados de exames resultantes daquela doação. Depois de colher o sangue, né, ele passa para o voto de autoexclusão. O voto de autoexclusão é um dispositivo que permite ao doador informar de maneira anônima se o sangue dele deve ou não ser utilizado para a transfusão. Como é que funciona? O doador, na entrevista, ele recebe um papelzinho com a pergunta: o seu sangue pode ser utilizado para a transfusão, sim ou não? E a gente orienta que, caso alguma pergunta na entrevista ele não quis responder a verdade por algum motivo de constrangimento ou qualquer que seja o motivo, ele tem aí a oportunidade de dizer que, por um motivo que ele não quer revelar, esse sangue dele não deve ser utilizado para transfusão. O voto é secreto, é feito na urna após a coleta do sangue, então o sangue vai ser coletado, todos os exames vão ser realizados independente do voto mas permite o doador ele não ficar com aquela preocupação de que, pô, eu não fui honesto, 100% honesto nas respostas que eu dei na entrevista, então será que isso teria algum risco? Aí ele pode se auto-excluir, ele tem essa oportunidade de se auto-excluir depois da doação. E depois ele vai para o lanche, né, que tem o objetivo principalmente de repor líquido e de repor os nutrientes perdidos na doação, e é uma oportunidade também da gente observar um pouquinho mais como é que está esse doador, ver se ele está bem, se ele não vai passar mal, porque às vezes, devido à perda de sangue, devido à perda de volume de líquido durante o procedimento de coleta, o doador às vezes passa mal. Então é bom que ele tenha esse tempo para lanchar e é um tempo que a gente observe também esse doador. A doação de plaquetas por aférese também é feita lá no EMOS, assim como o cadastro de doadores no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. A doação de plaquetas por aférese é bastante interessante, bastante importante, principalmente para os pacientes oncohematológicos. Para se ter uma ideia, um adulto, a dose para uma transfusão de plaquetas, para um adulto, a dose é 1 unidade de concentrado de plaquetas, ou seja, um concentrado de plaqueta é a bolsa de plaqueta que é extraída a partir de uma bolsa de sangue total. Então, para a transfusão, é feita 1 unidade para cada 10 quilos. Então, um adulto de 80 quilos, ele tem que usar pelo menos 8 unidades de plaquetas para ter uma transfusão de plaquetas eficaz. Isso é feito a transfusão é feita de uma vez, as 8 unidades são instaladas de vez. Então, ele é exposto ao sangue, né, de 8 doadores diferentes. No caso da doação de plaquetas por aférese, o sangue de aférese de um doador é equivalente a essa transfusão de 8 a 10 doadores. Então, é uma transfusão que é mais eficaz do que a doação de concentrado de plaquetas randômicas, que é a partir da bolsa de sangue total. Expõe o paciente ao sangue de apenas um doador. Agora, também é um procedimento que não é qualquer doador que vai fazer. O doador que tem interesse em doar plaquetas, ele tem que se manifestar durante o ato de doação de sangue total. Então, ele vai ser avaliado pela equipe de enfermagem, eles vão avaliar principalmente o acesso de sangue, porque a doação de plaquetas por aférese é mais demorada, o doador fica em torno de 1 hora ou mais doando sangue. O sangue é coletado, né, aqui eu botei ali a foto, a moça doando, o sangue sai pelo acesso venoso, é centrifugado na máquina, a máquina separa as plaquetas, separa a bolsa de plaquetas e o sangue é devolvido para o doador no mesmo acesso. Então, é um procedimento bastante selecionado. O kit tem um custo mais elevado, obviamente, do que a coleta de sangue total. A doação de sangue total, a coleta de sangue total é em torno de 10 a 15 minutos, a de plaquetas por aférese é 1 hora ou mais. Então, a gente não quer correr o risco de perder esse doador, nem por acesso venoso ruim e nem porque algum exame dele deu alterado depois da coleta. Então, essa seleção de doadores é feita a partir da doação de sangue total. E o cadastro no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea,
Se a pessoa tiver interesse, ele preenche um termo, né? Ele assina um termo autorizando a inclusão dele nesse cadastro. Então, é colhido um tubinho de sangue para exame, onde é feito o exame de HLA, e esse exame de HLA é cruzado, né, com o registro de receptores de medula, que é o REREME. Então, se algum paciente do REREME, que é um candidato a receber transplante de medula, tem um HLA compatível ao doador que está cadastrado no REDOME, esse doador e esse paciente são convocados para fazer o procedimento de transplante de medula óssea. Isso é possível fazer também lá no Hemóis, independente da doação de sangue. Se for doar sangue ou não, pode fazer o cadastro no REDOME também. Doutora, por favor, explica para a população como é que é feito esse transplante, é um fragmento, né? Então, o transplante de medula aí já é um outro universo, né, digamos assim. Os candidatos a transplante de medula são principalmente medula, na verdade, em hematologia a gente fala transplante de medula ou de células tronco hematopoéticas, que são aquelas células responsáveis pela produção do sangue, são as células mais precoces da produção do sangue, né? As células do sangue nos estágios mais iniciais, e elas têm o poder de se diferenciar nos diversos tipos de células do sangue, ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, os receptores desses transplantes são principalmente os portadores de leucemias e de neoplasias hematológicas, né, de leucemias, mielomas, síndromes mielodisplásicas, pacientes oncohematológicos principalmente. Então, havendo o paciente, geralmente esse paciente oncohematológico, havendo um diagnóstico, por exemplo, de leucemia, ele vai ser submetido a um tratamento quimioterápico. E, havendo indicação, ele vai ser encaminhado para transplante. Para transplante, vai ser pesquisado, a princípio, a compatibilidade na família, né? Ih, já andou um bocado. A princípio, vai ser pesquisado a compatibilidade HLA dentro da família. E, geralmente, existe 25% de chance de encontrar na família um doador aparentado, né? Se não houver na família ninguém com HLA compatível com aquele paciente, esse paciente vai ser incluído no REREME, que é o registro de receptores de medula. Então, o exame dele vai ser incluído nesse banco de dados para ser comparado com os doadores que se cadastram no REDOME. E esse cadastro, essa busca, esse cruzamento de informações é feito diariamente. Uma vez que acha um doador, esse doador e esse paciente são convocados e é oferecido toda a orientação referente ao processo, né, ao procedimento de transplante e, se tudo der certo, vai ser coletado. Então, a gente costuma dizer que quem doa sangue ajuda a salvar no mínimo 3 vidas. Por quê? Porque de uma bolsa de sangue total, a gente vai separar os hemocomponentes. Então, o sangue é separado em concentrado de hemácias, plasma, que é a parte líquida do sangue, plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do sangue, né? E, a partir do plasma, pode ser extraído também o crioprecipitado. Né? Então, a bolsa de sangue total, ela é colocada numa centrífuga, esse sangue é centrifugado e aquelas máquinas, a partir de um processo de compressão, a parte líquida é separada para uma bolsa satélite, e a bolsa de plasma, rico em plaquetas, e a parte de baixo, que é aquela parte vermelha, é separada para uma outra bolsa satélite e é o concentrado de hemácias. Então, a partir da bolsa de sangue total, a gente tira o concentrado de hemácias e o plasma rico em plaquetas. Do plasma rico em plaquetas vai sair o concentrado de plaquetas e o plasma, que é a parte líquida do sangue, rica em fatores de coagulação, bastante utilizada principalmente para pacientes com deficiência de coagulação, pacientes com doenças do fígado, que compromete bastante a função de coagulação, são os que mais utilizam o plasma. Além do processamento, esse sangue também é submetido aos exames, os testes obrigatórios, né, para evitar as infecções que são transmissíveis a partir da transfusão de sangue. São sífilis, doença de Chagas, hepatite B e C, HIV, HTLV e malária. Malária
se o hemocentro não está numa área endêmica, o teste para malária é feito somente para aqueles doadores que estiveram em área endêmica, né, da malária. E são feitos também os testes de imunematológicos, que a gente chama de imunematológicos, que são os testes de tipagem ABO e RH. A gente vai ver, vai identificar o perfil de glóbulos vermelhos desse doador, que proteínas estão na superfície dessa célula que caracterizam ele como grupo A, como grupo B, como grupo AB e, eventualmente, outros sistemas de grupos sanguíneos, menos comuns. Doutora Aline, eu queria que a senhora fizesse favor, se puder voltar essa lista aí. Aqui. Essa aí. Vocês não fazem glicemia? Não, não faz. Né? Esse, inclusive, é uma orientação importante que eu gosto de passar para os doadores na triagem, porque existe também o mito de que eu vou doar e eu faço todos os exames de sangue. Muita gente vem ao banco de sangue com o intuito de fazer exames. Não são feitos, eu sempre informo que os exames não têm o objetivo de identificar um problema de saúde do doador. São testes de triagem, por isso que a gente chama triagem sorológica, e o objetivo é garantir a segurança de quem vai receber esse sangue. Esses testes, inclusive, são feitos com métodos muito sensíveis, e por serem muito sensíveis, é muito frequente a ocorrência de falso positivo, que é também uma questão bastante delicada que a gente trabalha em banco de sangue. Então, são feitos esses testes com o objetivo de garantir a segurança de quem vai receber o sangue. Não é para avaliar estado de saúde, diagnosticar problema de saúde do doador. Eu sempre comento aqui que o ato de doar sangue, além do ato de amor, de salvar vidas, é importante que quase todas essas doenças cursam silenciosamente e o paciente não sabe, naturalmente. Sim. Ele vai descobrir só quando ele vai lá doar o sangue. E esse sangue só será aplicado depois de minuciosos exames, vários testes, para não acontecer isso. Exato. Então, na infelizmente, sempre se trabalha, sempre existem avanços para melhorar cada vez mais essa seleção, a segurança de quem vai receber esse sangue. Eu me lembro também que a questão da glicemia é porque o paciente não vai em jejum também, não teria esse problema. Sim, né? não vai em jejum, não exatamente. Vai em jejum, muita gente chega em jejum achando que porque vai fazer exames precisa estar em jejum, tem que estar alimentado, na verdade. Com certeza, obrigado. Nada. E, assim, fechando o ciclo do sangue, é a hemotransfusão, né? Os pacientes que mais precisam de transfusão, principalmente os pacientes oncohematológicos, as vítimas de trauma grave, pacientes de hemodiálise, pacientes em terapia intensiva, receptores de transplantes, principalmente o transplante de medula e de células tronco hematopoéticas e o transplante de fígado, são condições que usam bastante hemocomponentes, cirurgias, principalmente as cirurgias de grande porte. Quando é indicada a transfusão, né, e a transfusão deve sempre ser indicada levando em conta todos os riscos que a gente sabe que estão relacionados ao processo, né? Então a gente sempre deve priorizar também o uso racional de hemocomponentes. A transfusão não deve ser indicada de qualquer forma, deve ser utilizada sempre quando não houver outra alternativa. Antes da transfusão é feita a retipagem do sangue do doador e do paciente e repetida a prova de compatibilidade. Aqui uma lista das unidades que são atendidas pelo Hemós na Grande Vitória, nós temos todos esses hospitais, né? E além desses, tem também algumas unidades de saúde no interior, que eu não cheguei a colocar aqui. Era isso que eu queria falar, eu coloquei aqui o meu contato, né? E uma vez que eu vim aqui visitar vocês, eu convido a todos a conhecer o Hemós, né? Quem sabe fazer uma doação, quem sabe tomar gosto, se tornar doador voluntário, ou pelo menos ajudar a divulgar, né, as nossas campanhas, as nossas necessidades, e estimular essa cultura de doação voluntária espontânea que a gente precisa criar no Brasil, que é justamente o objetivo dessa campanha do Junho Vermelho. Atualmente, no Brasil, em torno de 1,8% a 2% da população geral é doador voluntário regular de sangue. O recomendado pela OMS para que se tenha estoques de sangue adequados para atender as demandas é em torno de 3% a 5%. Então, o Brasil não está ruim, considerando que no Brasil a doação de sangue
é proibida a remuneração, o que facilitaria muito a gente trazer doador para o Hemocentro. Então, considerando essa proibição, a nossa situação não é ruim, mas precisa melhorar bastante. De todos os doadores de sangue, um estudo da OPAS feito em 2015 estimou que 6 em cada 10 doadores de sangue no Brasil são doadores voluntários regulares espontâneos. Então, a gente precisava aumentar esse número para que um dia a gente não precisasse pedir ao paciente que encaminhe doador, não houvesse a necessidade do médico estar pedindo ao paciente que vai encaminhar o doador ao Hemocentro. Muitas vezes eles têm uma grande dificuldade de conseguir, principalmente o paciente que veio do interior para ser tratado aqui, às vezes é muito difícil, e aí seria o ideal, o que a gente almeja é isso. Eu agradeço. Doutora Aline, o deputado Padre Honório quer fazer uma pergunta. Pois não. A senhora. Primeiro, cumprimentar o presidente, a doutora Aline, pela exposição. Nós temos lá em Pancas, uma associação do Alto Pancas, que eles fazem um trabalho de doação todos os meses. Então, tem as equipes. Agora, eles estão tendo uma dificuldade, porque são agricultores. Para eles fazerem a doação, eles já vão deixar de trabalhar aquele dia que eles vão para fazer a doação. Eles encontram dificuldade, porque o município não oferece o transporte, e nem o centro que recebe oferece o lanche. Então, além de doar, eles precisam de arcar com as despesas para ir até Colatina e também com a alimentação. Nós gostaríamos, eu já fiz umas 2 reuniões com essa associação, que hoje conta com quase 200 associados, e a cada dia está aumentando, porque eles querem permanentemente participar. Já tem um tempo significativo que eles têm fidelidade com essa doação. Eu gostaria de saber o seguinte: nós temos emendas parlamentares. Para onde nós temos que indicar essa emenda que possa dar legalidade para que essas associações tenham pelo menos o transporte e o lanche, para que eles possam fazer a doação sem ter que ter esse comprometimento em gastar? Porque tem alguns doadores agricultores que têm disponibilidade de recursos, outros não têm. Tem o sangue, querem doar, mas eles não têm o recurso para pagar o ônibus e às vezes o lanche, ou às vezes um almoço, para que eles possam fazer a doação lá. Então eu gostaria de saber para onde direcionar algum tipo de recurso para garantir para essa associação ter tranquilidade para fazer essa doação. Olha, o fornecimento de transporte de lanche, eu desconheço aonde seja feito isso de maneira regular. A gente sabe que assim, não é permitido, teoricamente. Uma opção seria entrar em contato com o Hemocentro de Colatina, talvez para ver se é viável o deslocamento de ônibus até esses doadores, uma coleta externa no local, se for uma região próxima, enfim. Aí teria que ser o contato assim, feito contato para ver a viabilidade disso. A senhora falou ali do ônibus. Sim, o ônibus vai até o local. Ônibus. Teria como esse ônibus, uma vez por mês, ir a Pancas, para que esses doadores possam ir até a cidade e fazer a sua doação? Eu não conheço, não sei qual é a distância, então é isso, teria que ser avaliado junto ao Hemocentro, principalmente a equipe de Colatina, que provavelmente é quem atenderia essa demanda. 50 a 60 quilômetros de Colatina. Então, e aí eles teriam que fazer visita ao local para ver a possibilidade de fazer essa coleta. E teria que ver também a quantidade de doador que ia ter resultando desse processo. Essa quantidade em torno de 100 a 150 doadores. 100 a 150 com certeza seria viável. Assim, e aqui em termos de quantitativo de doador, sim, vale a pena. Temos que ver condições técnicas de estar levando ônibus, local adequado para estacionar ônibus, fonte de energia, enfim, todo o aspecto técnico da situação para poder viabilizar
A senhora esse processo. disse que esse ônibus estaria disponível aqui em Vitória e Grande Vitória. A Mas uma princípio, grande as parte programações têm sido aqui. Uma grande parte dos pacientes são do norte do estado, do sul do estado, que todos os dias vêm centenas de ônibus aqui para a região da Grande Vitória. É isso. Às vezes, para serem algumas no interior, às vezes tem coleta externa no interior também. Às vezes o ônibus vai para o interior para uma coleta externa que é programada com a equipe do local. Caso a associação queira entrar em contato para ver essa questão do ônibus, é a associação que entra em contato, é o Centro de Recebimento de Colatina. A quem procurar? Pode entrar em contato diretamente com a Hemocentro de Colatina, ou pode entrar em contato com o Ciclo do Sangue também, que o meu e-mail está aí. Tá bom. Ou o e-mail da coleta externa, que é emors.coletaexterna@saude.es.gov.br. Obrigado. Deputado Padronório, eu queria dar uma ajuda à doutora Aline, porque ela é especialista em hematologia. Essa parte administrativa, naturalmente, ela não vai poder responder bastante. Mas eu queria dar alguma ajuda da seguinte forma. O sangue com aproximadamente 1h30, no máximo até 2 horas, ele começa a perder a qualidade, principalmente para a plaqueta, né, doutora? Sim. Principalmente para a plaqueta. É o que eu falei, a coleta externa inviabiliza esse procedimento. E o sangue tem vários componentes, conforme que ela mostrou ali, e isso ali, ele é dividido, esses componentes, para ser aplicado no paciente de acordo com a necessidade dele. Com relação se alguma associação possa receber essa emenda de Vossa Excelência, essa verba, Vossa Excelência teria que ver se essa associação se ela está com todas as condições jurídicas de poder receber essa emenda, porque sabe que a PGE está exigindo algumas Doutor coisas. Hercos, isso a gente já faz. Eu tenho uma equipe de assessoria que já faz isso. A doutora veio aqui falar sobre essa questão da doação. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, lá tem um público organizado, já organizado há alguns anos, que já fazem essa prática. E eles têm essa dificuldade. Eu entendi que esse ônibus, eu entendo que o sangue que é retirado do ser humano, se ele ficar fora de um ambiente apropriado, ele vai se perder. Qualquer parte do corpo humano, e o sangue não deixa de ser. Mas no meu entendimento, eu acredito que esse ônibus tem lá o seu espaço refrigerado, ou seja, apropriado para receber esse sangue e fazer o transporte. Eu não estou dizendo que esse sangue teria que sair de lá, vir fora de uma câmara fria ou de um congelador, sei lá, do equipamento necessário para ser transportado até aqui. Em relação a essa questão, porque são voluntários, não são voluntários sazonais, é um grupo que ele permanentemente, todos os meses, vão a Colatina fazer a doação e eles encontram essa dificuldade. Né? Como a senhora está aqui, a senhora veio representando aqui o Junho Vermelho, falar sobre isso, então o nosso problema lá não é sangue, é a questão administrativa para que esse sangue possa ser disponibilizado, tá? Mas eu vou anotar o endereço e a associação vai fazer contato, tá bom? Obrigado. Daí, Padrão, eu insisti que essa parte administrativa, naturalmente ela não vai poder responder, então, mas o que eu tô tem que dizendo, entrar em contato com o Hemocentro de Colatina, não é? Tem que entrar em contato para ver a viabilidade O nosso diretor, Marco, vai entrar em contato procedimento com o senhor, Padrão, daqui a pouco, para dar algumas informações também sobre a parte administrativa, que a parte científica ela já esmiuçou para nós. Deputado Ismael de Almeida. Quero, inicialmente, parabenizar o doutor Hercos, nosso colega deputado, sempre trazendo temas tão importantes aqui para nós, né, deputados. Sempre digo aqui que a prioridade do doutor Hercos tem 3 bandeiras, né? Saúde, 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 né, Zé? Então, quero parabenizar a doutora Síblia, né? Aline. Doutora Aline. Ah, desculpa, doutora Líbia. Quero parabenizá-la pela brilhante explanação, né?
esse assunto tão importante para nós. Realmente, sinceramente, foi muito importante para mim aqui, estar aqui vendo todo esse material que você trouxe para aqui. Inclusive, sugiro até, deputado Hércules, se esse material pudesse ser impresso, juntado, para poder a gente ter essas informações, seria muito importante. Sim. Tá? Mas eu gostaria de fazer duas colocações. A primeira, falar sobre o centro de Amós, né? Eu fiz uma indicação há algum tempo, agora esse ano, pedindo um centro de Amós para Guarapari. Não sei se chegou até o local, né? Porque eu tive, assim, tenho uma comunidade lá... Deputado, o Marcos assumiu recentemente o EMOS. Ah, tá. Então, tem 2 semanas, né, Marcos? Mas ele vai responder. Tive reclamações, né, lá da comunidade, a dificuldade que eles têm, e parece que ele já atende as condições do município de Guarapari, né, de receber também o centro de Amós, que todo mundo sabe a dificuldade de se deslocar de Guarapari para vir até Vitória, Vila Velha, para poder, né, fazer sua doação, ou receber, né. Então, queria, assim, pudesse ter essa informação, eu gostaria muito. Mas outra pergunta também, doutor, eu faria ao pessoal aí do Centro de Amós, é que existe um projeto de lei, existe uma lei também minha, na gestão anterior, legislatura anterior, que eu me baseei numa lei de um deputado aqui da Assembleia, até lembrei agora o nome dele, aí onde ele, na lei, as entidades culturais, né, cinemas, teatro, ginásio de esporte, o doador de sangue tem direito a 50% de redução. Mas, como era pouco divulgado, o pessoal não sabendo. Aí eu fiz uma lei em cima disso, doutor, uma outra, obrigando, exigindo a todos esses locais terem um cartaz, uma placa na frente do cinema, do teatro, em algum local onde era obrigado a colocar lá que os doadores de sangue têm direito, para eles saberem disso. Tá? Então, e às vezes a gente percebe, a gente vai a algum lugar e não existe isso. E muita gente ainda pouco conhece, tem pouca divulgação. Então, uma sugestão que eu faço é que o senhor Amós, né, o doutor Hércules, principalmente, que briga tanto por esses assuntos, tá? Que esse assunto fosse mais divulgado para, eu acredito, não é que a gente, né, que vai ajudar, vai beneficiar, né? Quem é doador de sangue tem direito a frequentar esses ambientes com 50% de redução. Então, essa é a minha colocação, e mais uma vez, parabenizar o doutor Hércules e o senhor de Amós, todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrar também que o doador de sangue, ele tem, por lei, o dia da doação abonado. Ele não perde o dia, se ele for um trabalhador, ele pode faltar, o dia da doação é totalmente abonado. Obrigado. Pode, doutora Aline, quiser fazer as considerações. Então, com relação à questão da meia entrada, a gente sabe que tem, até onde eu sei, existem projetos de lei, mas a lei não, o que tem de lei já definido não está muito bem especificado como seria isso. Se o doador de sangue, uma vez que ele doou, ele sempre vai poder ter a meia entrada, ou se isso seria para doação no último ano. O que a gente sabe é que tem direito e que ele pode tentar conseguir isso junto a esses locais onde deveria ser oferecida a meia entrada. Mas isso, me parece que na lei não está muito bem estabelecido como é que funcionaria. O que eu tenho conhecimento é só de projetos de lei, realmente. Principalmente definindo que o doador que tem carteira de doação do último ano tem direito à meia entrada em cinemas e teatros e shows, né? E a questão do atestado realmente é garantido pela CLT, que o doador tem direito ao abono no dia da doação de sangue.
o que a gente orienta na triagem é que se ele trabalha dirigindo ônibus, caminhão, ou subindo em andaime, alguma situação de trabalho que exige um esforço maior, ou que ele possa passar mal e comprometer a segurança dele ou dos colegas de trabalho, ele deve se abster do trabalho após a doação de sangue. Caso não, ele pode optar por trabalhar ou ele pode optar por usar o atestado. E pela CLT, o empregador só é obrigado a dispensar, abonar o empregado um dia no ano. Então, se ele é um doador regular, ele pode ter esse dia cortado se ele for muitas vezes. O empregador pode usar isso. Doutora Aline, pode fazer suas considerações finais. É isso. Só agradecer, né, a oportunidade aqui de conversar sobre o assunto, de divulgar a campanha do Junho Vermelho, convidar para conhecer o Hemocentro e para, quem sabe, doar sangue, quem sabe se tornar um doador regular de sangue, ou se cadastrar para doação de medula óssea, conhecer como é o processo, talvez ajudar a gente a divulgar as nossas campanhas. Quem não pode doar já dá uma grande ajuda se nos ajudar na divulgação das campanhas, né? Porque isso ajuda a trazer bastante gente. É isso. Por favor, dizer o endereço e referência. O endereço está aqui na apresentação. É a Avenida Marechal Campos, é o Hemóis Coordenador, 1468, se eu não me engano, fica entre o UCAM e o Hospital Santa Rita, próximo à Avenida Maruípe. E o Hemóis Serra fica anexo ao Hospital Dório Silva.